Luffy Esweder Ayalela Bema. O nosso tema hoje é essa complexidade que significa a nossa misericórdia. E o texto base que vamos tomar é Mateus 9, do versículo 9 a 13, estaremos lendo, tá? Então, diz aqui: e passando Jesus adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, lhes disse: não é a condição que ele, naquele exato momento, ele explicou. Não necessitam de médicos que são, mas sim os doentes. Ou seja, dentro do aspecto de ajuda, de orientação, de atividade, aqueles que precisam. E ele disse: ide, porém, aprendei de mim, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então, quando ele diz que ele viu isso, não necessitam de médico, os que se são empoderados, bonzinhos, que se acham em condições intelectual, financeira, e que desse mundo nós não levamos nada. Então, a importância é a gente termos essa relevância do que eu estou falando, essa complexidade nossa, que significa essa misericórdia. Bom, o que significa misericórdia? Que quando ele diz quero e não sacrifício, é a nossa temperança exterior. Não significa a morte do nosso egoísmo, eu posso dizer assim, que significa o coração, né? Que representa a mente, e é por isso que eu afirmo: a nossa língua não se converte, mas haverá momentos que eu posso doutriná-la, e isso também não quer dizer que eu estou sendo sincero, honesto, como posso ser hipócrita dentro dessa condição. Eu posso ser hipócrita dentro de uma falsidade representada, devido não sendo eu solidário, eu posso dizer assim, sentimentalmente, só tendo a aparência, que é o nosso egoísmo, que é a falsidade arrogante, que significa a nossa hipocrisia, articuladora desse desafeto, ou dessa falta desse amor, representado por esse sacrifício, como foi dito. Eu posso dizer, como está em 1 Samuel 15, 22, que diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Bom,
compassividade faz a diferença dentro da nossa realidade. Por quê? Favor, eu sempre afirmo que não se paga, ainda que tentamos retribuir. É o gesto, o favor de uma pessoa que nos fez naquele momento de angústia ou de depressão, de rejeição, que nos deixaram solitários, quando somos acolhidos nesse exato momento. Por quê? Para você entender. Primeiro ponto, a doença que Jesus ele se referia foi a infecciosidade adâmica do seu pecado, que significa desobediência. Então ele veio colocar dentro de uma condição aqueles que estavam nessa condição vulnerável de desobediência para aprender a obedecer regra, ética, princípios. O segundo ponto também eu posso deixar bem nítido, ele não faz acepção de pessoa como nós, nos nossos atos repugnantes, conforme eu falei, que podemos ser falsos, hipócritas, lidarmos aparentemente, mas dentro de uma deslealdade. Que esse terceiro ponto é o dever, seria reconhecimento e não as nossas arrogâncias, conforme eu falei, comportamental, que ele referia entre doentes e os sãos. Por que os doentes e os sãos? Quantos hoje se exaltam e não reconhecem as suas falhas, são ingratos, conforme eu falei, interesseiros, exploradores, falsos, desonestos, nesse desempenho sacrificante dessas atitudes luciferianizadas, atuante. E é o que eu falei, né? Que somos egoístas, interesseiros, e é dentro dessa arrogância que eu estou dizendo aí que essa doença infecciosa que até hoje ela é atuante. Bom, quarto ponto também eu posso falar, porque eu falo sobre essa relevância comportamental como infectologista espiritual, psicanalista holisticamente e neurologista. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora, eu posso afirmar que diz a palavra de Deus, né? Ele está em treva. Aquele que ama o seu irmão, ele está na luz e nele não há nenhum escândalo, como eu estou me referindo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva e anda em treva. E não pode ver a luz, porque as trevas lhe cegam os olhos do sentimento intelectual. Isso você pode conferir em 1 de João 2, de 9 a 11. Bom, o quinto ponto aqui, para você entender melhor, são essas contrariedades que diz o que ama alguém que vê, e como ele amará a Deus que nunca viu. É o desempenho do mentiroso para dar essa compreensão, ou melhor, esse entendimento. A nossa misericórdia é sentir o sofrimento alheio, é ter compaixão, é ter a empatia, é ser solidário, não atuar só para os nossos desejos exclusivos, mas tendo esse comportamento do amor ao próximo. E é o que ele diz. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aí é que eu
me referi que essa infecciosidade dos erros, que errando o alvo, que é o pecado, para esse conserto desse estado de podermos não sermos arrogantes dentro desses interesses próprios, mas ser compactuado com o nosso próximo quando precisam, necessitam, né? É o que ele fala, que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então, desse estado psicológico, espiritual, físico, que a palavra de Deus ela nos orienta. Aquele que tem religião perfeita, pura, ele se compadece do próximo. O livro de Mateus também, Jesus dá o exemplo, quando a gente visita quem está nu, dá comida ou água, dá de beber, veste aquele que está desabrigado, desalojado, né? Faz essa obra profilática social filantrópica, que naquele dia vamos nos surpreender que quando a indagação é quando a gente fez a um desses pequeninos, desses necessitados, desses vulneráveis, a ele nós fizemos. E quando deixamos de fazer, dentro dessa condição aí que eu estou falando, desse egoísmo, desses interesses nossos, dessa deslealdade que convivemos hoje dentro da sociedade, que é só de aparência do nosso egoísmo, essa falsidade, né, essa hipocrisia, né, articuladora deste falso amor. E preferimos fazer sacrifício pelos nossos benefícios e não queremos nos sacrificar para ajudar o próximo. Mas que fica essa mensagem bem compreensiva, que a nossa complexidade dessa misericórdia é ter essa temperança. É o que eu falei. O exterior não significa essa morte do nosso egoísmo, desse nosso pensamento, mas vai representar dentro desse controle quando somos doutrinados, temos a empatia, como realmente é o que faz a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal é sempre atuante dentro dessa arrogância, desse interesse que é predominante no ser que precisa ser humano. Mas que fica essa mensagem reflexiológica, orientadora, para a revisão das nossas condições nesse estado psicológico em relação ao próximo. Não querer fazer sacrifício para os nossos benefícios próprios, mas ser misericordioso, aprender a ser misericordioso, que é o amor ao próximo. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.